Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falta pouco, né? Falta pouquinho, falta 2 rodadas somente para poder a gente saber quem vai ser o grande campeão do Campeonato Brasileiro e também quem vai ficar com a última vaga para a Série B. Mas antes de começar a comentar sobre os jogos, eu peço o seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que é o seguinte. Vocês estão vendo aí já os resultados aí da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente tem os seguintes resultados. Seguinte. Eu já comentei sobre a partida entre Flamengo versus Atlético Mineiro, a qual o Atlético Mineiro venceu por 3-0, tá bom? Então, se vocês quiserem um comentário mais aprofundado sobre a partida, dê uma olhada nesse vídeo, tá bom? Foi o último vídeo que eu lancei aqui no canal, antes desse, obviamente. E eu vou deixar o card, tá bom? Aqui por cima, algum lugar aqui por cima da tela, para vocês serem redirecionados ao vídeo, tá bom? Beleza, pessoal, então é o seguinte, vamos lá para os resultados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente teve a vitória do Corinthians por 4-2 para cima do Vasco da Gama. A gente também teve a vitória do Fluminense por 3-0 para cima do Santos, resultado esse que deu uma complicadinha no Peixe, né? A gente também teve a já mencionada vitória do Atlético Mineiro para cima do Flamengo por 3-0. A gente teve o São Paulo vencendo o Bahia por 1-0, resultado esse que acabou salvando o Vasco. Então o torcedor do Vasco tem que agradecer muito ao São Paulo. A gente teve a vitória do Internacional por 2-0, né? 2 para a equipe do Internacional, 0 para a equipe do Cuiabá. A gente teve o empate inacreditável do Botafogo com o Curitiba em 1-1. A gente teve a vitória do virtual campeão brasileiro, Palmeiras, por 4-0 para cima do América Mineiro. A gente teve a vitória do Grêmio por 2-1 para cima do Goiás. A gente teve um empate heróico do Cruzeiro para cima do Atlético Paranaense, 1-1. E a gente teve a vitória, né? A vitória do Fortaleza para cima do Bragantino por 2-1. O Fortaleza, né, voltou a vencer depois de um bom tempo. Então vamos lá. Vamos começar a partida do Corinthians com o Vasco. Assim, o jogo em si foi um jogo até que interessante de acompanhar, né? Teve alguns momentos bons, mas assim, de modo geral, não foi uma partida bem jogada tecnicamente, né? Mas não faltou emoção, né? Não faltou emoção. O Vasco, que perdeu uma ótima oportunidade de vencer dentro de casa e assim se afastar de vez, né? Ali da zona da confusão, que é a zona do rebaixamento. Com essa derrota, o Vasco fica numa situação bem delicada, apesar de não estar na zona do rebaixamento, mas fica contando com a sorte, né? Porque é o seguinte, vamos lá, para vocês ficarem situados, como é que tá a situação do Vasco? Eu vou colocar aqui os jogos aqui do Gigante da Colina. É o seguinte, vamos ver aqui a tabela antes disso. É o seguinte, ó, vocês estão acompanhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, então vamos lá se focar no Vasco. Ó, o Vasco, ele tem 42 pontos. Ele está na 16ª posição. Então, ele só tem um ponto à frente do Bahia, que tem 41 pontos. Se o Bahia tivesse empatado, pelo menos, com o São Paulo, o Bahia ultrapassaria o Vasco. Então, o Vasco estaria na zona do rebaixamento se o Bahia tivesse empatado. O problema é o seguinte. Vamos acompanhar os jogos do Vasco. O Vasco vai enfrentar já na próxima rodada, no caso a penúltima rodada, vai ser o Grêmio fora de casa. E vai ser uma partida dificílima. O Grêmio que ainda tem uma pretensão aí no campeonato. Título muito difícil, mas quer garantir vaga direta na fase de grupos. Então, o Vasco vai ter um confronto dificílimo contra o Grêmio. O Vasco vai ter que se superar para poder vencer o Grêmio. E precisa vencer o Grêmio. Porque até o empate, por mais que diante das circunstâncias, né, de estar jogando fora de casa, mas o empate pode ser ruim caso o Bahia vença seu jogo. Então, se o Vasco empatar ou perder, principalmente perder, né, aí complica, né?
complica, porque o Vasco vai ter que vir desesperado para a última rodada, que vai ser justamente contra o Bragantino. Eu, sinceramente, eu acho desses dois jogos, o Vasco tem chance de vencer o Bragantino, porque o Bragantino tá oscilando bastante, né? São 2 derrotas seguidas no campeonato, então talvez o Vasco tenha alguma chance contra o Bragantino. E talvez pode ser que só lute realmente por Libertadores, né? Para ir para fase de grupos direto. Então não tem grandes pretensões. Então talvez o confronto que o Vasco tenha mais chance de vencer seja justamente contra o Bragantino. Mas é um risco. Porque se o Vasco perder pro Grêmio e de repente ganhar do Bragantino, pode ser que nem se salve, né? Pode ser nem que salve dependendo do resultado lá dos demais. Então, o ideal pro Vasco é vencer os 2 jogos para poder sair da zona do rebaixamento. Na verdade, não sair, né? Se livrar mesmo, porque ele não tá na zona do rebaixamento, mas se perder pro Grêmio vai ter que contar novamente com o tropeço do Bahia. E é tropeço em quesito derrota. Porque se for empate, aí volta novamente o Vasco para a zona do rebaixamento, vai vir, sabe, desesperado para a última rodada. Então, realmente o Vasco precisa vencer os 2 jogos. E assim, o jogo em si, como eu falei, ele foi interessante, mas não quesito, sabe, técnico, ele não foi uma partida bem jogada, né? O Vasco abriu para cá. E uma coisa que eu tenho que ressaltar, que é uma coisa que me irrita bastante no Vasco, acho que até o torcedor do Vasco, meu irmão, se irrita com isso, que o Vasco faz o gol e recua. Início de recuar, o time acaba levando gols bobos, né? O setor defensivo do Vasco estava uma água. Assim como também o setor defensivo do Corinthians, né? As 2 equipes estavam com o setor defensivo bastante falhos no jogo de terça-feira. Então, tanto o Vasco como o Corinthians falharam demais nessa partida. Só que o Corinthians soube muito mais aproveitar as chances do que o Vasco. Mas assim, o Vasco até que jogou bem, mas só que teve esse detalhe, que fazia o gol e recuava. E nisso o Corinthians foi lá e se aproveitou. O Vasco abriu para cá, depois o Corinthians foi lá e empatou. Depois novamente o Vasco voltou à frente com um gol bonito do Vegete. E depois novamente o Corinthians empatou com 2 gols, né? O primeiro gol foi do Romero e o segundo também foi do Romero. Beleza. Segundo tempo o Vasco voltou tentando buscar mais o gol, porque precisava do resultado. E nisso, né, deu oportunidade para o Corinthians ir lá e fazer os seus gols, né? Fez o terceiro gol, para mim, sinceramente falando, numa bobeada da zaga, né? Porque deixar o cara chutar o jogador do Corinthians. E, cara, assim, eu sempre falo isso aqui no canal. Eu gosto de jogador que chuta de fora da área, porque é um recurso. Se tá difícil você entrar ali no setor defensivo do seu time adversário, então pegue e chuta de fora. Porque vai que você pegue e acerta um chute, né? Um pessoal fala, um raro chute de felicidade ali. E você consegue acertar o ângulo, acerte o canto do goleiro, ou então o goleiro falha. Enfim, não fechar o jogador do Corinthians, ele foi lá, chutou, foi feliz e fez o gol. Depois não, o terceiro gol foi já no finalzinho quase da partida, em que o Corinthians se aproveitou do desespero do Vasco, fez no contra-ataque e fez o quarto gol, praticamente sacramentando a vitória do Timão. Vitória essa do Corinthians, que foi um alívio, porque o Corinthians ainda estava com uma séria ameaça de rebaixamento. Então, com a vitória, né? Vamos voltar novamente para aqui para a classificação. O Corinthians, digamos assim, se afastou, né? Desse pessoalzinho que está ameaçada do rebaixamento. O Corinthians, que está na 13ª colocação, tem 47 pontos. Então, digamos assim que se livrou, né? Se livrou do rebaixamento, não corre mais riscos de ser rebaixado. Então, assim, o pior é pro Vasco, né? O Vasco que vai ter 2 jogos, que vai ser 2 finais. Precisa vencer os 2 jogos. E assim, só para encerrar aqui o tema Vasco e Corinthians também, é o seguinte. Eu vi muita gente colocando culpa no Ramon. Ah, poxa, Ramon recuou o time, não sei o quê. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não fosse o Ramon Menezes, isso daí eu já fiz vídeo falando, né, sobre o Vasco. Se não fosse o Ramon Menezes, o Vasco já estaria rebaixado há um bom tempo. Porque o Vasco, ele só conseguiu essa arrancada aí de forma até espetacular, né? O Vasco fez um grande segundo turno. Foi graças justamente ao Ramon Menezes, que conseguiu ajeitar essa equipe. Obviamente também teve as contratações, teve a contratação do Payet, que ajudou bastante o time. É um jogador que já tem uma idade, mas consegue dar uma qualidade incrível no meio de campo do Vasco.
E também tem um fator de boa parada, né? Que inclusive foi gol, foi, se não me engano, na última rodada, não me lembro da última rodada, que foi o dele o gol da vitória do Vasco. Então, o Vasco realmente contratou bem nessa janela. Contratou o Payet, contratou o Vegetti também, que solucionou, né, aquela parte ali do ataque do Vasco. É um bom atacante, atacante que quando chegou fica meio desconfiado, né? Mas quando a gente viu, né, que ele é um atacante de qualidade, realmente se mostrou realmente um bom jogador e que o Vasco realmente soube muito bem lapidar esse mercado aí sul-americano. Mas assim, como falei, né? Se não fosse o Ramon Menezes, o Vasco já estaria rebaixado. Então, se o Vasco hoje ainda continua lutando para poder não ser rebaixado, é graças justamente ao Ramon Menezes, que fez milagre, né? Fez milagre porque o Vasco, quando ele assumiu, só tinha 9 pontos. E hoje está aí, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que a situação do Vasco é bastante complicada, é delicada, precisa vencer os 2 jogos. O próximo jogo é um jogo dificílimo, não vai ser fácil encarar o Grêmio, mas o Vasco vai ter que encarar com uma decisão de final de campeonato mundial, né? Eles têm que encarar como fosse o Real Madrid, o Barcelona, Manchester, para poder tentar realmente vencer o Grêmio, porque vai ser um confronto delicadinho se perder aí, filho. Aí, a última rodada, dependendo dos resultados, né? Vai ser desesperador pro torcedor do Vasco. Realmente vai ser bem complicado. Vamos lá pro próximo confronto. A gente teve a vitória do Fluminense por 3-0 para cima do Santos. Resultado esse que complicou o Santos, né? O Fluminense já tá de férias. O Fluminense está fazendo treinos de luxo no Campeonato Brasileiro para poder encarar o Mundial. Essa é a verdade. Porque pretensão no campeonato não tem mais nada. Não luta mais por título. Vaga na Libertadores ele já tem, porque já é o atual campeão da Libertadores. Então o Fluminense tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo uma beleza. Agora pro Santos que complica, né? O Santos que perdeu. Eu acho que desses times ali que estão próximos da zona do rebaixamento, eu acho que o Santos ali é o talvez ali que não tenha tantas assim riscos, mas pode ter. Se o Vasco e o Bahia vencer os seus jogos e o Santos não conseguir vencer os jogos que vem pra frente, os 2 últimos jogos, quem cai é o Santos. Então é o seguinte, o Santos tem que abrir o olho. Vamos conferir aqui rapidamente os jogos do Santos. Ó, vamos lá. O Santos que vai encarar o Atlético Paranaense fora de casa. Vai ser um jogo complicado. Jogar lá na Arena da Baixada é sempre complicado, né? Então o Santos tem um confronto difícil contra o Atlético Paranaense. Precisa apenas de um empate. Acho que o empate para o Santos já estaria de um bom tamanho aí. E o último confronto é contra o Fortaleza, né? Fortaleza que praticamente já se livrou também do rebaixamento. Então dá para o Santos tentar vencer essa última partida. Então, na minha conta, eu acho que o Santos empatando e vencendo o último jogo, ele consegue se livrar do rebaixamento. Obviamente também depende muito dos resultados dos seus rivais ali pela luta direta para não cair. Mas eu acho que, se a gente for fazer uma matemática básica, eu acho que o Santos tem 43 pontos. Se vencer um jogo vai para 46 e se empatar um vai para 47. Eu acho que o Santos se salva com 47 pontos. Mas tem que jogar bola, né? O Santos é uma equipe que nessa temporada vem se mostrando bem frágil. Conseguiu uma boa arrancadazinha aqui, até fez com que a equipe não ficasse numa situação mais complicada ainda, porque estava realmente uma situação desesperadora a equipe do Santos. Então, eu acho que o Santos consegue se livrar do rebaixamento. É complicado, por conta da circunstância, mas é aquela coisa, é jogar de forma séria e tentar vencer os 2 jogos. Porque, como eu falei, a minha somatória aqui, meu prognóstico é justamente que o Santos se livra com 47 pontos. Mas depende muito dos outros resultados. Porque se o Santos perder os 2 jogos e Bahia e Vasco vencerem, aí o Santos que é rebaixado. Tá bom, pessoal? Então vamos lá seguir aqui nossos comentários. Já comentei sobre a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, a gente teve a vitória, né, do São Paulo para cima do Bahia. Gol já praticamente nos acréscimos ali, né? Realmente um resultado muito duro para o Bahia. Que o Bahia estava empatando, né, com a equipe do São Paulo até o finalzinho do jogo. Seria um resultado importante, não empate. Por mais que a equipe esteja jogando dentro de casa, né? Que o ideal é você vencer dentro de casa, mas o empate já seria interessante para o Bahia, porque o Bahia já sairia na zona do rebaixamento. Acabou perdendo e isso acabou se complicando também. Porque o Bahia vai ter que também vencer os 2 próximos jogos. Vamos ver aqui os jogos do Bahia. Como eu já falei, né? Só mostrar aqui
para você, né? O Bahia tá na 17ª colocação, tem 41 pontos. Tá 1 ponto atrás do Vasco e 2 pontos atrás do Santos. 2 pontos atrás do Santos e 4 atrás do Cruzeiro. Então o Bahia precisa vencer os próximos jogos. O próximo jogo do Bahia é justamente contra o América Mineiro. Resultado esse que, no caso, partida dessa que tem como o Bahia tentar vencer, né, o América Mineiro, que já está rebaixado, mas também, como eu falei, né, o América Mineiro não tem mais nenhuma pretensão no campeonato. Então é franco atirador. E o América Mineiro vem jogando bem seus jogos. Foi amassado pelo Palmeiras, partida que eu já vou comentar, mas é uma equipe que vem, pelo menos, tentar terminar esse campeonato de forma honrosa. Então, o Bahia vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar bola porque vacilou contra o São Paulo nessa última rodada. Podia até ter arrancado um empate, que seria já de bom tamanho, mas vacilou e agora tem que correr para poder tentar ver se consegue derrotar o América Mineiro. Porque esse jogo do Bahia é chave para poder definir se ele vai cair ou não. Porque o último confronto é justamente contra o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro pode chegar na última rodada precisando de uma vitória para poder tentar ver se é campeão. Então, o Bahia vai ter que vencer a partida contra o Bahia. O Bahia tem que vencer essa partida contra o América Mineiro. Para poder em si ficar ali ainda numa situação até que boa. Mas aí também tem que contar com o tropeço do Vasco. Para poder sair da zona do rebaixamento. Então, a situação do Bahia é complicada. Mas dá para conseguir se levar. Mas precisa vencer o América Mineiro. Porque se deixar para a última rodada, aí, filho, já era. Por mais que ele jogue dentro de casa contra o Atlético Mineiro, mas você já viu, né? Jogou contra o São Paulo, que é um time que não tem mais nada pelo campeonato, e perdeu. Então, contra o Atlético Mineiro, que vem jogando futebol bonito, refinado aí. Assim, bonito eu digo que é uma equipe que vem jogando muito bem, né? O Atlético Mineiro vem jogando muito bem. Não fez uma grande, esplendorosa partida contra o Flamengo, mas jogou por gasto e venceu por 3-0. Então o Bahia precisa vencer o América Mineiro para poder não contar o último jogo, porque aí vai para ter desespero. Dependendo também do resultado lá do Vasco, vai para ter desespero no Bahia. Vamos lá. A gente teve também, vamos voltar aqui deixa eu voltar aqui os jogos aqui da 36ª rodada. Que é o seguinte, pessoal. A gente teve também a vitória do Cuiabá, do Internacional para cima do Cuiabá. O Internacional venceu por 2-0. Resultado esse que praticamente livrou o Internacional, né, de qualquer risco de rebaixamento, né? O Internacional que já praticamente entrou de férias. O Cuiabá também já entrou de férias, né? Não tem mais muita coisa para disputar. Então, ponto aquele tipo de resultado que tanto faz como tanto fez, né? Bom pro Internacional que praticamente já conseguiu suas férias antecipadas no campeonato. Então vai só cumprir tabela nessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Beleza, então deixa eu logo mostrar também como está a situação do Cuiabá e do Internacional, para o pessoal aí tanto do Cuiabá, né? Torcedor do Cuiabá como torcedor do Colorado também, não dizer que eu não mostrei. Então tá aí, ó. O Internacional com a vitória foi para a 10ª colocação, tem 49 pontos. E o Cuiabá está na 12ª colocação com 48 pontos. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Vamos falar dessa partida aqui, que eu deveria ter feito um vídeo especial sobre esse jogo aqui. Que vocês estão vendo aí entre Coritiba e Botafogo. Que, cara, é inacreditável o que vem acontecendo com o Botafogo, né? É inacreditável. Cara, o Botafogo teve um pênalti já nos acréscimos, né? Nos últimos minutos ali do jogo. E que o Tirinho foi lá, cobrou, fez o gol. Beleza, tudo ótimo, tudo bonito, tudo beleza. Só que aí, alguns minutinhos depois, né? Foi lá o Curitiba e empatou a partida. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Engraçado que quando teve o pênalti pro Botafogo, sabe, tinha jogador ali ajoelhado, rezando, orando, sei lá qual foi a religião deles lá. E, cara, quando ele fez, parece que saiu uma carreta
ali nas costas dos jogadores. Só que o problema é que depois pegar o empate. E, cara, eu vi vídeo do torcedor do Botafogo que dá pena, cara. Dá pena mesmo, sinceramente. Sabe, é muito castigo. É muito, sabe, eu vou dizer o termo cruel com o torcedor do Botafogo, o que essa equipe tá fazendo. Cara, quando o torcedor tem uma esperançazinha ainda do time ir lá, acordar, tentar buscar as últimas forças para poder tentar buscar esse título, né? Que o Botafogo entregou de forma beijada o Palmeiras, porque essa é a verdade, o Botafogo entregou o título. Vai lá o Botafogo e novamente pipoca. Porque, sinceramente falando, o termo mais correto para o que está acontecendo com o Botafogo é isso, é pipoca. É o time dar essas pipocadas. Porque é inacreditável, cara. É inacreditável. Como é que o time não consegue segurar um resultado? Sabe? Faltando 2 minutos para acabar a partida, o time não consegue, sabe, segurar resultados. E isso daí não foi só nessa partida, não. Já teve como exemplo a partida do Palmeiras, já teve exemplo a partida contra o Grêmio. É inacreditável. Então dá para ver claramente que o fator mental do Botafogo já era, né? Do jogador já foi pro espaço. Agora já era, né? Título brasileiro já era pro Botafogo. O Botafogo já entregou já. O máximo que o Botafogo dá para lutar é justamente para tentar ver se consegue ali uma vaga direta na fase de grupos na Libertadores. E só. Só isso. Porque, sinceramente falando, esse time do Botafogo aí, olha... Esse time do Botafogo é inacreditável. Então, assim... Cara... Torcedor do Botafogo. É difícil realmente mencionar o tamanho da decepção de vocês. Porque o Botafogo estava muito perto de um título importante. Que há mais de 30 anos que o Botafogo não consegue um título tão importante como um campeão brasileiro, né? Tem lá os seus cariocas, mas não tem a dimensão de um campeão brasileiro. E, cara, é inacreditável a chance que o Botafogo perdeu para poder conquistar esse título. E, cara, não tem palavras, não tem para poder dimensionar o tamanho da decepção do torcedor do Botafogo, né? E não dá para entender o que aconteceu com esse time. Quer dizer, dá para entender, tá? Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre a situação do Botafogo. Eu não vou me estender mais aqui porque eu me tornaria muito repetitivo. Mas tem vídeo, então procure aí no canal que tem vídeo sim. Eu comentando sobre algumas possibilidades de entendimento para essa fase do Botafogo ruim. Então assim, o Botafogo apenas tentar vencer, né? Os 2 próximos jogos aí para poder terminar com alguma alegria, né? Porque o time não vence. O time no máximo empata e olhe lá, né? Empate de forma dolorosa, né? Esses empates realmente de nível de crueldade com o torcedor inacreditável. Muito bem, deixa eu só voltar aqui, que eu acabei apertando errado aqui. Vamos lá para os jogos do Botafogo. O Botafogo que com esse empate, né? Ficou na vice-liderança, tem 63 pontos. Ainda tem uma remota possibilidade de buscar o título, mas, sinceramente falando, pelo que a gente está vendo aí do Botafogo, eu desacredito, né? Não dá para acreditar. Então vamos lá. O Botafogo que tem como adversário o Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro vão se enfrentar lá no Newton Santos, né? E, cara, é um confronto que pode definir se o Botafogo vai para a fase de grupos ou não, né? E olha que o Cruzeiro vai vir desesperado, hein? Vai vir desesperado para poder vencer o Botafogo. O Cruzeiro ainda tem sérias chances de ser rebaixado. Então o Botafogo que não se cuide, né? E no último confronto, né? A gente vai ter Internacional e Botafogo. Vai ser um confronto bem complicado, né? Bem difícil para o Botafogo. Internacional que também não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, já está de férias. Então o Botafogo tem que vencer, né? Uma partida dessa aí para poder dar alegria pro seu torcedor. Porque olha, ver se resgata alguma coisa, né? Porque, sinceramente, essa temporada do Botafogo é para esquecer. É para esquecer diante de tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, principalmente nesse segundo turno, né? Muito bem. Vamos lá, falar um pouco rapidamente aqui também do atual líder do Campeonato Brasileiro, que é justamente o Palmeiras, que venceu bem o América Mineiro 4-0. Novamente com uma belíssima partida do Hendrick. Hendrick que vem vencendo justamente o Palmeiras, né? E vem evoluindo bastante, né? Hendrick que nessa reta final do Campeonato Brasileiro,
ele vem se destacando bastante, vem fazendo gols importantes pelo Palmeiras e vem jogando bem, né? E assim, né? Como falei, né? O Palmeiras tá com a mão na taça. O Palmeiras só precisa de si mesmo, né? Só precisa vencer seus jogos para poder ser campeão. E até pode ser campeão já nessa próxima rodada, dependendo dos tropeços ali dos seus perseguidores, ele pode ser campeão já na próxima rodada. Então vamos lá conferir os próximos jogos do Palmeiras, rapidamente aqui. Bom, deixa eu só colocar aqui rapidamente para a gente localizar os jogos do Palmeiras. Pronto, agora sim, vamos lá. Próximos duelos do Palmeiras aqui, rumo ao título brasileiro. Vamos lá. O Palmeiras que vai enfrentar já o Fluminense, né? No domingo. Esse jogo é chave, né? O Palmeiras vai poder até já sonhar já com o título já nesse domingo. Se vencer justamente o Fluminense e contar com o tropeço de Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo. Então o Palmeiras pode já ser campeão já nesse domingo. Sinceramente falando, eu acho que muito difícil o Fluminense vencer o Palmeiras. Não é porque o Fluminense é uma equipe fraca. Longe disso. O Fluminense é uma equipe forte, mas o problema é somente o seguinte. O Fluminense, ele não vai o time completo encarar o Palmeiras. Muitos jogadores estão pedindo para ser dispensado dessa partida. Até porque o time já não tem mais nada no campeonato, né? Só tá esperando chegar ao final do ano para poder viajar lá para poder disputar o Mundial de Clubes. Então, tem muito jogador que tá alegando dores nas coxas, desgaste muscular, cansaço e por aí vai, né? E quer dispensa, né? E obviamente que eles têm todo o direito de querer ser dispensado um pouco mais cedo, né? Do campeonato, porque já conquistaram o que tinham que conquistar. Então, pro Fluminense foi uma ótima temporada. Então tá tudo bem, tá tudo ok. Então, se eles não quiserem jogar, ótimo. Tá tudo ok, tá tudo legal. Ah, mas seria antiético porque tem um rival ali que é na luta pelo título. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse negócio, porque o Fluminense vai entregar, cara, sinceramente falando, vamos lá, sendo sincero. Quem tinha que lutar pelo título é o Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido os seus jogos, não tivesse ter tido tantas paçocadas ao longo da temporada, o Flamengo estaria líder do campeonato. Porque esse campeonato, todo mundo falava que era do Botafogo. E o Botafogo não quis o campeonato. E todo mundo ali também parece que não queria o título. Começar a tropeçar, ter momento de oscilação e tudo mais. Então, se o Flamengo tivesse vencido seus jogos, se alguns jogos que o Flamengo perdeu de forma ridícula, o Flamengo estaria na liderança hoje em dia. Então, o Flamengo não perdeu o título. Vamos dizer assim, o Flamengo não vai perder o título porque o Fluminense não vai jogar com o time titular. O Flamengo perdeu o título porque não jogou bem a temporada inteira. E não foi uma equipe capaz, competente de buscar o título. E buscar os títulos ao longo da temporada. Porque o Flamengo perdeu tudo que disputou esse ano. Então, não vai ser por conta do Fluminense não entrar com o time titular que o Flamengo vai perder o título. Então o Fluminense tá dele. O Fluminense faz o que ele quiser. Se ele quiser dispensar o time todo, entrar com o sub-12, sub-10 aí contra o Palmeiras, é problema do Fluminense. O Fluminense já conquistou o que ele tinha que conquistar. Ele não tá amarrado, preso a nenhum outro time, não. Ele não deve favores a ninguém. Então, ele pode jogar da forma que ele bem quiser. Então, se ele quiser poupar todo o time contra o Palmeiras, beleza. O Palmeiras, se for campeão em cima do Fluminense, beleza, tá tudo ótimo. O Palmeiras fez por merecer esse título. Essa é a verdade. O Palmeiras fez por merecer. Porque se o Palmeiras está na situação que está, é por merecimento próprio dele. Porque ele viu a oportunidade de ser campeão e agarrou com unhas e dentes. Então, como eu falei, né? Volto a repetir. O Botafogo entregou o campeonato de mão beijada por Palmeiras. E os times do Abel Ferreira, né? O time do Abel Ferreira, é muito difícil dar essas paçocadas assim. Porque, como eu falei, o time do Palmeiras, ele é difícil perder. Essa temporada do Palmeiras, talvez tenha sido a, entre aspas, mais fraca do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Ter sido a mais fraca. Mas ele conquistou títulos, tá aí, conquistou Supercopa, conquistou o Campeonato Paulista, tá prestes a conquistar o Campeonato Brasileiro. Pois é. Mas porque, se a gente for parar para pensar, foi
uma das temporadas em que mais o torcedor questionou o Abel, né? Porque o Abel teve umas derrotas bem significativas ao longo da temporada. Foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores e teve algumas derrotas assim até que significativas dentro do Campeonato Brasileiro. Então o desempenho do Abel foi abaixo dos anos anteriores. Talvez tenha sido a temporada mais fraca do Abel à frente do Palmeiras. Incrível isso, né? E mesmo assim, mesmo diante disso tudo, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Na pior temporada do Palmeiras, tendo o Abel Ferreira à frente dele, né? À frente do Palmeiras, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Então isso mostra como o Abel Ferreira é um cara competente, né? E ele é o melhor técnico na atualidade atuando aqui no Brasil. Não é o melhor técnico do Brasil, porque ele é português, mas é o melhor técnico que atua no Brasil. Porque é um cara competente, um cara que realmente consegue ser estrategista, um cara que trabalha muito bem o fator extracampo, e tá aí, né? E como ele dificilmente o Palmeiras dá mais rateadas. O Palmeiras é um time muito estável, sabe? É muito equilibrado o time do Palmeiras. E comprei. Por isso que eu acho, minha opinião, que essa temporada tenha sido a mais fraca do Palmeiras. Porque o Palmeiras teve momentos de oscilação, de instabilidade. Então o Palmeiras foi uma equipe que não foi uma equipe assim 100% confiável ao longo da temporada. Mas mesmo assim, jogou por gasto e tá aí, né? Novamente preste a ser campeão brasileiro. Vai ser o bicampeonato do Palmeiras, né? Conquistando dois títulos seguidos, ano passado e esse. E eu não sei, não me lembro quantos títulos vai conquistar. Se não me engano, vai para 13 títulos, né? 13 títulos brasileiros. Tem uma polêmica aí, porque o pessoal fala que o título do Palmeiras é fax e tudo mais, mas a verdade é que o Palmeiras, sinceramente falando, o Palmeiras, o Abel Pereira realmente vem dominando aí ultimamente o futebol brasileiro, né? Ele e o Flamengo ali estão disputando sempre algum título. O Flamengo que esse ano foi uma negação, foi uma vergonha. O Palmeiras mesmo assim tá aí, né? Tá lutando até o final e vai conquistar o título brasileiro. Para mim, sinceramente falando, o Palmeiras já é campeão brasileiro e passa a régua e fecha a conta que o Palmeiras está muito próximo, né? Muito próximo de ser campeão. E é merecido. Ano que vem, se o Abel Ferreira continuar. Antes da gente pular nas últimas partidas, deixa eu comentar rapidamente aqui sobre essa situação do Abel. Eu, sinceramente, até uma pessoa aqui me perguntou se o que eu achava dessa situação do Abel, se o Abel ia sair do Palmeiras ou não. Eu, sinceramente, acho que o Abel Ferreira vai sair do Palmeiras. Eu acho, porque a proposta que tem lá na Arábia é boa, é uma proposta milionária. E, cara, eu acho assim que o Abel já tá pra sentir isso dele, que já tá de saco cheio já das temporadas brasileiras, entendeu? E já tá de saco cheio, porque ele já vem reclamando do calendário brasileiro, já vem reclamando com uma série de coisas. E as declarações dele já é um tom, sabe, de despedida. Você sente ali que ele já tá ali, já se despedindo já do Palmeiras. E assim, o cara já veio pra cá, conquistou tudo que ele poderia conquistar. Obviamente só faltou o Mundial de Clubes. Então eu acho que pra ele, sinceramente, se ele sair hoje do Palmeiras, ele sai com o dever cumprido. E é aquela coisa, o torcedor do Palmeiras não pode ser refém de um treinador. Assim como o torcedor do Flamengo é refém do Jesus, o torcedor do Palmeiras não pode ser refém do Abel. O Abel é um ótimo técnico, vai ser eternamente lembrado para o torcedor do Palmeiras como um melhor técnico que já esteve à frente do Palmeiras. Sim, para mim, sinceramente, ele é o melhor técnico que já esteve à frente do Palmeiras. Mas a vida é de ciclo. Se ele quiser partir, então vai com Deus, vai na paz e ele segue a trajetória dele. Então, sinceramente falando, eu acho que o Abel vai sair do Palmeiras. Se não for agora, vai sair depois. Em algum momento ele vai sair do Palmeiras. Alguém vai ali, vai ofertar uma oferta de tentadora. Até por conta dessa situação que eu falei pra você, né? Que o Abel parece que já tá cansado já do modo como o calendário Brasil é organizado, né? Organizado na questão não é de organização, é de como é feito. Porque organizado, não tem como dizer que é organizado o futebol brasileiro, né? É totalmente desorganizado. Então, assim, eu sinceramente acho que o Abel Pereira não vai continuar à frente do Palmeiras. Eu acho que ele vai sair. E vamos ver, né? Vamos ver quem
o Palmeiras vai tentar ver se contrata, né? Assumir o Abel Ferreira, porque vai ter que ser um cara bom, porque qualquer treinador que entre no lugar do Abel Ferreira vai ser comparado a ele. Isso daí é inevitável. Assim como falei, volto a repetir o exemplo do Flamengo. Assim como qualquer outro treinador que chegou depois do Jesus, eu tô gaguejando. Então qualquer treinador que veio depois do Jesus vai ser comparado a ele. Também vai ter essa questão realmente de qualquer treinador que vá substituir o Abel vai ser comparado a ele. Então tem que ser um cara muito bom, entendeu? Porque se não for, a torcida do Palmeiras vai reclamar. Tá bom? Então vamos dar continuidade. E companhia, para mim, sinceramente falando, o Palmeiras já é campeão brasileiro. Só precisa confirmar, né? Mas sinceramente, para mim, sinceramente, não tem para onde correr. É o atual campeão brasileiro. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para as últimas partidas que a gente teve. A gente teve a vitória do Grêmio para cima do Goiás. Resultado esse que praticamente rebaixou matematicamente o Goiás. O Goiás também já ia se complicando nas últimas rodadas, né? Já tinha chance ali de fugir, mas perdeu 2 jogos seguidos. Aí já era, né? Aí desandou a farofa, desandou a maionese e já era, né? E o Grêmio ainda tem lá... Vamos dizer que ainda tem um resquício. A chance é remotíssima, né? É muito remota do Grêmio ser campeão. A verdade é que o Grêmio ainda vai lutar para ver se entra, né, diretamente na fase de grupos na Libertadores. O Grêmio que... Deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês. O Grêmio que está aí na 5ª colocação, tem 62 pontos, tem 1 ponto abaixo ali do Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, e tem 4 pontos abaixo do Palmeiras. Então o título do Brasil já era, o Grêmio já era, mas o time ainda vai brigar até a última rodada para poder ir diretamente para a fase de grupos. E aquela coisa, né, como eu falei, o Grêmio é uma equipe que oscila bastante. Quando você pensa que o Grêmio vai engrenar, o Grêmio vai lutar até o final e vai lá dar uma pipocada e acaba perdendo jogos que são importantes, né? E assim, né? Como falei, Goiás já foi e vai restar uma vaga para ver quem vai ser o próximo rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então, emoção aqui não vai faltar. Beleza, vamos lá rapidamente também comentar sobre o próximo jogo. Vamos ver qual é o próximo jogo aqui. Muito bem. A gente teve um empate do Cruzeiro com o Atlético Paranaense. O Cruzeiro que foi buscar, né, um empate, estava perdendo o Atlético Paranaense, então o Cruzeiro foi valente, lutou até o final e conseguiu arrancar um empatezinho, né? Empatezinho esse que foi importante para o Cruzeiro. Deixa eu mostrar para vocês a situação do Cruzeiro. Deixa eu ver. Eu estou mostrando aqui. Ah, tá. Eu estou mostrando a tabela do Palmeiras, né? Deixa eu mostrar aqui as partidas. Volta novamente aqui. Pronto, o pessoal tá aqui. Já é uma 6ª rodada, beleza. Então vamos lá. Então, vamos conferir aqui a situação do Cruzeiro. Vamos aqui na tabela de classificação. Então vamos lá. Cruzeiro que tá com 45 pontos. Tá 14ª posição. E, cara, o Cruzeiro, talvez um empate ou, obviamente, tem uma vitória já é o suficiente para poder o time escapar. Então, o Cruzeiro tem uma boa chance ali de escapar do rebaixamento. Até por conta da situação dos seus adversários, né? Que está uma situação mais complicada do que ele. O Cruzeiro, apesar de não ter jogado bem a temporada toda, mas conseguiu uma arrancada pequenininha ali nos últimos jogos que o fez realmente assim, ficar numa posição um pouco mais confortável assim na luta pelo rebaixamento. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui a tabela do Cruzeiro rapidamente. Tá, vamos lá. O Cruzeiro que na próxima rodada vai enfrentar o Botafogo. O Cruzeiro pode vencer o Botafogo. O Botafogo está numa situação de viagem baixa. Tá, você tá só o caco, você pode dizer, tá só o caco do lado emocional. Então o Cruzeiro pode se aproveitar disso para poder vencer o Botafogo e assim escapar de vez da zona do rebaixamento, né? Eliminar essa ameaça do rebaixamento. E no último confronto, né, vai enfrentar o Palmeiras. Esse confronto que muita gente, né, falava que se o Palmeiras não tivesse vencido o América Mineiro, seria um confronto mais difícil para o Palmeiras, né? Porque o Cruzeiro poderia entrar
ali na última rodada precisando de uma vitória. Então, seria a partida da vida do Cruzeiro para cima do Palmeiras. Então, poderia ser que o Palmeiras se complicaria, né, nesse último confronto. Eu acho que talvez nem precise, né, do último confronto para o Palmeiras ser campeão. Mas, vamos lá. De repente, os seus perseguidores vencem ali os seus jogos, né, e o Palmeiras tem que adiar o título para a última rodada. Mas vai ficar muito perto, né, de ser campeão. E o Cruzeiro também, caso vença o Botafogo, também pode entrar na última rodada, né, depende dos resultados dos seus times ali, já livre do rebaixamento sem mais ter nada, né, para fazer no campeonato. Então pode ser até um jogo assim de festa, né? De festa por parte do Palmeiras e festa do torcedor do Cruzeiro por ter se escapado, né, de um rebaixamento. Então a última rodada pode até ser já um amistosão, assim pode dizer. Um amistoso de luxo, assim pode dizer. Muito bem. Então assim, vamos lá para o último jogo da 36ª rodada, que foi entre Fortaleza e Bragantino. Vitória importantíssima do Fortaleza, né, que voltou a vencer. Uma coisa que eu estava criticando muito o Fortaleza, que é o seguinte: o Fortaleza, depois que perdeu a Copa Sul-Americana, o time parece que desandou, não quis mais saber de jogar futebol. Empatavam aqui, perdia vários jogos, o time parece que desandou. E cara, nessa coisa de não querer mais jogar, por conta da tristeza da perca de um título que, sinceramente, era um título importante para a história do Fortaleza, mas não deu, né? Não deu. Aí o time tem que novamente remar novamente tudo de novo para poder tentar novamente chegar numa final de competição internacional, né? Mas assim, foi importante essa vitória pro Fortaleza, porque o Fortaleza, com essa onda aí de não querer jogar mais nada, quase que fica numa situação complicada aí no Campeonato Brasileiro, porque já estava começando a ficar ali perto do pessoal da zona da confusão, né? Da zona do rebaixamento. Então, se o time começasse a perder, ele poderia ser um ameaçado de ser rebaixado. O que seria meio bizarro, né? Para a campanha que o Fortaleza fez no campeonato. Porque o Fortaleza fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Só que o problema é que o time se decepcionou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Então, o time foi caindo de produção e já chegou até a ser ameaçado. Então, o Fortaleza, ele ficou numa situação bem complicada por conta dessa situação da perca do título da Sul-Americana. E não poderia, né? Venceu no momento chave, venceu o Bragantino, que foi uma equipe que fez um grande campeonato brasileiro, mas, sinceramente falando, não tinha cacife para ser campeão brasileiro, né? Não tinha cacife para ser campeão, mas fez uma bela campanha. Mas, como eu falei, né, eu não botava fé que o Bragantino fosse campeão, porque é uma equipe que oscila muito e em momentos chaves, né, perdeu jogos até meio que não era para perder, né, se quisesse realmente lutar pelo título. Mas tá aí, né, já está classificado para a Copa Libertadores, talvez ainda possa até lutar ali para a vaga direta, né, na fase de grupos. Eu acho que até ele se complicou com essa derrota, né, ali, né, porque o Bragantino tem 59 pontos, temos Grêmio que tem 62, tem 3 pontos à frente do Bragantino, o Palmeiras tem 4, realmente fica bem complicado, né, bem complicado para o Bragantino tentar buscar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas vamos ver, né, vamos ver se o Bragantino consegue dar um gásinho aí no finalzinho e tentar buscar, né, meio difícil. Mas para o Bragantino, né, é uma equipe que está em ascensão no futebol brasileiro, é muito importante voltar à Libertadores, né? Mas o Bragantino precisa de comprar, né, jogadores um pouco mais, sabe, que dê realmente uma relevância a mais. Porque o time do Bragantino é um bom time. Tem um bom time, tem jogadores interessantes. Só que falta, né, um jogador de referência, principalmente um jogador de referência ali na frente, né? Tem o Sacha, mas o Sacha não põe medo em zagueiro, né? É um jogador bom, mas não é aquele jogador, nossa, que vai pôr o respeito, né? Não vai. Então eu acho que o Bragantino também tem que buscar alguns jogadores assim mais encorpados, assim, para poder realmente buscar algo grande na próxima temporada. Então, muito bem, pessoal. Esse foi os meus comentários da 36ª rodada, tá bom? Pra mim, sinceramente falando, vamos lá, minha
Meus palpites. Eu acho que o Palmeiras já é o campeão. Sempre falei isso. Muito difícil o Palmeiras perder esse título. E eu acho, sinceramente falando, que o Grêmio consegue tirar a vaga, talvez, do Botafogo aqui na fase de grupos. Eu acho. O Botafogo está numa situação bem complicada. Precisa vencer para poder conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas eu acho que o Grêmio consegue tomar essa vaga do Botafogo. Então acho que quem vai para a fase de grupos é Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Muito bem. Agora, do rebaixamento. Vamos lá. Cara, é meio complicado falar quem vai ser rebaixado assim. Porque só temos uma vaga, tá bom? Que vai uma vaga para se juntar a Goiás, Curitiba e América Mineiro. Cara, eu acho que quem vai rodar é o Vasco. Eu acho. Sinceramente, sinceramente falando, olha que eu falei que o Vasco não ia ser rebaixado. Mas, cara, complicou de uma forma tão grande essa derrota do Vasco pro Corinthians que realmente, sabe, é inacreditável. É inacreditável como esse campeonato brasileiro, ele é um campeonato que, sabe, é de indefinições, né? Não dá para definir se você sacramentar algo ali, porque tudo muda, né, de uma hora para outra. E esse campeonato foi assim. O que você tinha certeza que não ia cair, de repente vai lá e agora tá com chance de cair. Quem vocês achavam que ia ser campeão, agora tá lutando até para se manter na Libertadores e por aí vai, né? Então foi um campeonato realmente de várias surpresas, um campeonato realmente imprevisível de todos os sentidos. Então realmente não dá, né? Para mim, sinceramente falando, eu vendo assim a situação do Vasco, né, em rodadas anteriores, eu falei, o Vasco não vai ser rebaixado. O Vasco não vai ser rebaixado. Agora, o porquê que eu acho que o Vasco vai ser rebaixado? Por conta da tabela dele. Como falei, vai enfrentar o Grêmio, é um jogo chave. O Vasco precisa vencer o Grêmio e contar com o tropeço do Bahia, para cima do América Mineiro. É possível o Vasco escapar do rebaixamento? É sim. Até porque o time está à frente do Bahia. Se estivesse na zona do rebaixamento, seria complicado. Mas assim, é difícil, é difícil. Vai ser uma situação bastante difícil, vai ser desesperador essas duas próximas rodadas para o Vasco. Então eu acho que por conta disso o Vasco vai cair. Mas ainda tem ali uma leve esperança de que o Vasco não caia. Tudo vai depender do jogo contra o Grêmio. Porque se o Vasco conseguir a vitória contra o Grêmio, aí eu posso dizer não. Acho que quem vai ganhar, quem vai cair é o Bahia. Também se o Bahia não vencer o América Mineiro. Porque, como eu falei, dos dois confrontos do Vasco, talvez o mais fácil para o Vasco vencer seja o Bragantino. Porque o Bragantino é uma equipe, assim, talvez seja a equipe mais, entre aspas, fraca que o Vasco vai enfrentar nesses dois jogos. O Grêmio é uma equipe forte, principalmente vai jogar dentro de casa, então já viu, né? Então vai ser complicado para o Vasco. Agora, quanto o Bragantino jogando dentro de casa, talvez o Vasco possa conseguir ganhar, né, do Bragantino e tentar lutar para não ser rebaixado. Mas como falei, se fosse o reverso, os jogos, se fosse primeiro o Bragantino depois o Grêmio, eu poderia até dizer realmente o Vasco pode se livrar do rebaixamento. Agora, como é o primeiro Grêmio, aí fica complicado. Mas vamos ver, né? Vamos torcer aqui e esperar aqui ver como que vai ser essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like aqui de vocês para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Não se esqueça, pessoal. Muita gente assiste o vídeo, mas esquece de deixar o like de vocês aqui no vídeo e se inscrever no canal. E é muito importante, tá bom, pessoal, o like de vocês pra gente que cria conteúdo aqui no YouTube, porque faz com que o YouTube entenda que a gente tem relevância aqui no canal, tá bom, pessoal? Então não esqueça. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!